Salve, salve rapaziada do canal DraBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago o palpite de futebol para esta quarta-feira, dia 6 de maio. Assim, separei 16 jogos analisados para você estar apostando, tá beleza? Mas só que antes, rapaziada, se você é novo por aqui, peço que se inscreva no nosso canal. Caiu de paraquedas, deixa o seu like para estar fortalecendo. Ativa o sininho de notificações na opção todas para receber nossas dicas rapidamente assim que o vídeo for postado. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo com um amigo, rapaziada, para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas consigam manter o lucro como você. Aí você pergunta, Bruno, hoje tem dupla? Sim, galera! Bora lá então para mais uma análise, prognóstico e palpite de futebol da rodada com dupla, tripla e bilhete pronto, mais possível zebra da rodada. E sem mais delongas, vamos ao primeiro palpite de hoje, começando pela Arábia Saudita, Sauditão. Temos o jogo do Al Riyad versus Al Hilal. Esse jogo tem início às 13h15 da tarde. Lembrando que aposte com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. Bom, a equipe do Al Riyad atualmente ocupa a última colocação. É o duelo do segundo versus o vice-lanterna do campeonato. A equipe do Jorge Jesus, que não é mais equipe do Jorge Jesus. Ele foi demitido na semana passada porque perdeu para o Al Ahly a classificação da Ásia, meu parceiro, Champion da Ásia. Então isso custou aí a sua eliminação. É um treinador cotado para assumir a seleção brasileira. Em 5 jogos do Al Riyad, bateu aí mais de 2.5 em 3 deles. E a equipe do Al Hilal, uma equipe muito over, bateu aí mais de 2.5 nos últimos 4 jogos. Nos últimos 4 confrontos são 4 vitórias do Al Hilal e bateu mais de 2.5 em todos. Atualmente, essa equipe do Al Hilal briga por título contra a equipe do Al Ittihad. Atualmente é 6 pontos, afasta uma equipe da outra. Tem o melhor ataque da competição, atuando fora de casa, consegue manter o ímpeto ofensivo. Vai ser um jogo bem interessante, mesmo com a saída do atual treinador Jorge Jesus. Acredito nessa vitória do Al Hilal para vencer, e também vejo um jogo over porque a tendência é o que mostra. Então vou deixar aqui, seguindo esse histórico, um jogo para mais de 2.5 gols. Ainda no Sauditão, temos o jogo do Al Ahly versus Al Taal, início às 13h25. É o duelo do quinto colocado versus o oitavo colocado. Bem, a equipe do Al Ahly, a equipe que eliminou o Al Hilal e causou a demissão do Jorge Jesus. Essa equipe vem a 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos são 5 vitórias, batendo mais de 1,5 em todos eles. E a equipe do Al Taal é uma equipe que vem batendo over 1,5 nos últimos 4 jogos. Nos últimos 3 confrontos, o Al Ahly venceu por um placar elástico aí, goleada. Então, para essa partida, eu vou deixar Al Ahly para vencer o jogo. Vamos ainda no Sauditão, às 15 horas. Temos o jogo do Al Nassr Riyad versus Al Ittihad, início às 15 horas. É um duelo bem interessante porque é o primeiro colocado versus o terceiro colocado. Essa é a equipe do Benzema diante dessa equipe do CR7. É 6 pontos que afasta uma equipe de outra. A equipe do Al Nassr vem batendo mais de 2.5 e ambos marcam nos últimos 5 jogos, atuando em casa a mesma pegada. E essa equipe do Al Ittihad, que vem jogando muito bem, não é à toa que está na liderança. Em 5 jogos só perdeu 1, bateu mais de 1.5 em todos e bateu ambos marca em 3 de 5. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado e, claro, bateu ambos marca, bateu mais de 2.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Então, por um lado, temos uma equipe ofensiva que sabe marcar gols. Não é à toa que ambas as equipes marcou mais que 60 gols e sofreram mais que 30 gols. Então,
Para essa partida é um jogo over, vejo um jogo over, porque ambas as equipes têm ataques que funcionam. Os últimos confrontos, o histórico aí dos últimos confrontos mostra a tendência e na atualidade também essas equipes marcam gols. Então vou deixar aqui um jogo para mais de 2.5 gols nessa partida, over 2,5, e também acredito no jogo para ambas as equipes marcam gols. Em duelo de primeiro tempo, podemos pegar aqui no primeiro tempo um jogo para 0.5 gols. Bom, se uma equipe tiver amassando a outra, passou dos 20 minutos, não saiu gol, pode optar nesse mercado no ao vivo, que é uma boa pegada. Vamos agora para a Champions, Liga dos Campeões da Europa, semifinal. É um jogo bem marcante aí, porque PSG versus Arsenal. O Arsenal eliminou nada mais nada menos que o maior campeão da Champions, o Real Madrid. E a equipe do PSG eliminou outro poderoso, só que o poderoso alemão, o Bayern de Munique. Bom, é um duelo que inicia às 16 horas. O jogo de ida, a equipe do PSG venceu fora de casa. O PSG atua como favorito, paga uma odd de 2.10, porque vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Tem uma formação que gosta de reter a bola. Bom, tem grandes jogadores, a equipe do PSG, tem o Vitinha, tem um velho conhecido aqui brasileiro, o zagueiro Marquinhos, tem o lateral Hakimi, grande goleiro aí, Donnarumma. E pelo lado da equipe do Arsenal, temos grandes jogadores também. Temos outro brasileiro no ataque, que é no caso do Martinelli. Temos o Merino, grande conhecido, o Saka, que perde bastante gols. Temos aí também o Rice, grande batedor de falta, meu parceiro. Então, vai ser um duelo bem equilibrado nessa partida. É um duelo bem equilibrado, porque é equipes que vai tentar furar o bloqueio a todo momento. Essa equipe do Arsenal, mesmo atuando fora de casa, vai ter que se expor para tentar superar e conseguir chegar à tão sonhada final. Bom, o PSG, após ter conquistado o título, não conseguiu vencer mais. Após conquistar o título francês, empatou com o Nantes, perdeu para o Nice e perdeu para o Strasbourg. Então, poupou a equipe para enfrentar o Arsenal, venceu, que era o objetivo. Nos últimos 5 jogos, bateu ambos marcas em 4 deles, e a equipe do Arsenal vem a 3 jogos sem vencer, batendo mais de 2.5 em 4 de 5. Perdeu com os titulares. Vale salientar que perdeu com os titulares para o Bournemouth no último sábado, se não me falha a memória. E nos últimos confrontos, o Arsenal ainda não havia perdido para a equipe do PSG. Até então, era 5 confrontos com 3 vitórias do Arsenal e 2 empates. Havia batendo mais de 1.5 e ambos marcam nos últimos jogos, mas perdeu de 1-0 em casa. Então, precisa reverter essa situação, e para que isso aconteça, precisa jogar futebol. Atuando fora de casa, é uma equipe muito forte. Nos últimos 5 jogos bateu ambos marca em 4 de 5. E a equipe do PSG em casa, meu parceiro, é uma equipe avassaladora que não gosta de empatar. A equipe do PSG ou perde ou vence atuando em seus domínios. Então vai ser um jogo bem interessante para essa partida. Apesar do PSG jogar bem em seus domínios, vou dar um crédito a essa equipe do Arsenal, que eliminou o Real Madrid, maior campeão de Champions. Vou deixar essa vitória do Arsenal com empate, mas também vejo um jogo bem equilibrado aí, e vejo um jogo para gols nessa partida. Pode acontecer sim um duelo de ambas as equipes marcam aí. Vamos agora para o México, o jogo do Leão versus Cruz Azul, início às 17 horas, quartas de final da Liga Clausura. Bom, é um duelo interessante porque uma equipe vem com uma vitória nos últimos 5 jogos, batendo mais de 1.5 em 4 deles, e a outra 5 jogos de invencibilidade, batendo mais de 1.5 em 3 dos últimos 5. Nos últimos 4 confrontos, o Cruz Azul levou a melhor, batendo mais de 1.5 nos últimos 3, e vale salientar que não tem muito o que comentar nessa partida. Vou deixar um jogo para gols, um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida, e sendo um pouco mais ousado, um duelo para fora com empate, chance dupla.
Necaxa versus Tigres, início às 17 horas. A equipe do Necaxa vem aí batendo mais de 1.5 em 4 dos últimos 5 jogos. E a equipe do Tigres bateu mais de 1.5 em 3 dos últimos 5. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias da equipe do Tigre. O Tigres tem autoridade quando enfrenta essa equipe. Então, mesmo esquema da partida anterior, apesar de ser jogo de ida, vai ser um jogo para gols, em minha visão, jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para a Copa Libertadores, fase de grupo. Temos Bahia versus Nacional do Uruguai às 19 horas. Primeiro confronto, o Bahia levou a melhor na casa do Nacional, venceu pelo placar de 1-0 e agora lidera o seu grupo com 7 pontos. Nacional tem apenas 1 ponto, tem chances matemáticas ainda de classificação. O seu treinador anterior foi demitido, então busca aí uma classificação. Essa equipe do Nacional que está a 4 pontos do segundo colocado, que é o Internacional. A equipe do Bahia vem implacável aí, parece que o Bahia só vence com placar exato de 1-0. É uma equipe que em 5 jogos bateu menos de 1,5 gol, meu parceiro. Uma equipe vencer por 5 jogos pelo placar de 1-0 sem sofrer gol, quer dizer que a defesa está funcionando e o ataque só funciona uma vez por partida, né? Então, a equipe do Nacional, desde que perdeu para o Bahia e demitiu seu treinador, conseguiu aí emplacar uma sequência de 4 vitórias e um empate, batendo mais de 1.5 em todos. O Bahia vai ter uma dificuldade sim, apesar de ter vencido Ceará, Atlético Nacional, Palmeiras, Paysandu e Botafogo. O Bahia vai ter dificuldade diante dessa equipe do Nacional, porque venceu fora e agora vai ser um jogo bem dramático tecnicamente. Como a tendência dos jogos do Bahia está sendo para poucos gols, o último confronto entre essas equipes foi para poucos gols, vou deixar aqui um jogo para poucos gols, um jogo para menos de 3,5 gols nessa partida, e como a nossa opção de mini ou possível zebra do canal, vou estar deixando para vocês chance dupla Nacional com empate pagando 2.38 e ela seca aqui sendo bem usado. Ainda na Libertadores temos Deportivo Táchira versus LDU, início às 19 horas. A equipe do Táchira atualmente é o 4º colocado com 0 pontos, ainda não pontuou, tem chances mínimas de classificação. E a equipe da LDU tem chance claríssima de classificação, 2º colocado com 5 pontos. Apesar de atuar em casa, isso não influi muito em jogos da equipe do Deportivo Táchira atuando pela Libertadores. Atuando em casa nos últimos 5 jogos, foi um jogo para mais de 1.5 em 4 deles. E a LDU fora de casa bateu under 2,5 em 4 deles. Ou seja, o último confronto, a LDU levou a melhor. E mesmo atuando fora de casa, vejo a LDU surpreendendo nesse jogo. Vou estar deixando LDU com empate, chance dupla. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. Temos o jogo do Cerro Largo versus Universidade Católica. É um duelo do primeiro versus o segundo colocado. A única vitória do Cerro Largo nesta edição foi diante do Vitória. A equipe do Cerro Largo vem a 3 vitórias e um empate. É um jogo para under 2,5 em 4 dos últimos 5. E a equipe do Universidade bateu mais de 1.5 nos últimos 5. O último confronto conseguiu vencer por um placar de 3-1. Então vai ser um jogo, meu parceiro, que a equipe da Universidade vai ter chance, mesmo atuando fora de casa, mesmo sendo uma equipe que não joga bem fora de casa, mas costuma marcar os seus golzinhos. Então vejo um jogo over gols. Vamos trabalhar aqui no mercado para gols, um jogo para mais de 1.5 gols, pagando 1.40. Vamos ainda na Sul-Americana, temos o Puerto Cabello versus Vasco, início às 19, é o duelo do segundo versus o último. O último tem 1 ponto, tem chance de classificação, mas o Vasco tem 5 ali, está com a mesma pontuação do Lanús, só que o Lanús tem um melhor saldo de gol. A equipe do Puerto Cabello bateu mais de 1.5 em 3 de 5, e o Vasco bateu menos de 2.5 nos últimos 5. O último confronto venceu por um placar de 1-0. Vai ser um jogo dramático para a equipe do Vasco. O Vasco é uma equipe que não atua bem atuando fora de casa. Vem aí a 6 jogos sem vencer, perdeu seu treinador
então vai ser o jogo daquele jeito. Para essa partida, vejo um jogo para gols, porque o Vasco sofre gol fora, a equipe do Porreto consegue marcar seus gols em casa. Um jogo para over 1,5, mais de 1,5, e também casa com empate com a nossa opção de mínimo possível zebra. O Vasco vem decepcionando fora de casa. Bom, às 20 horas temos ainda pela Liga quartas de final aí do México. Temos o jogo do Pachuca versus Clube América, início às 20 horas. A equipe da casa, em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 3 deles. E a equipe visitante bateu mais de 1,5 apenas em 2 e bateu under 2,5 em 3 deles nos últimos 2 confrontos. Uma vitória para cada lado. Em 4 bateu ambos marca para essa partida. Acredito no jogo de extremo equilíbrio, mas vou deixar um casa com empate e sendo mais usado mais de 1,5 gols. Libertadores novamente, Copa Libertadores. Temos Central Córdoba versus Flamengo. Esse jogo terá transmissão ao vivo aí pela Rede Globo, como foi no jogo de ida, vai ser agora no jogo de volta. Início às 21h30. A equipe do Central é o líder do grupo e a equipe do Flamengo é o terceiro colocado com 4 pontos, vem de 2 tropeços. Lembrando, a equipe do Central Córdoba, 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 4 de 5. E a equipe do Flamengo bateu mais de menos de 2,5 gols em 3 jogos. O último confronto, Central Córdoba venceu na casa do Flamengo, meu parceiro. E o Central Córdoba não passa pelo bom momento. E o Flamengo fora de casa vem de uma derrota pelo Brasileiro para o Cruzeiro. E a equipe do Central vem de uma derrota fora de casa para o Benfield. Vai ser um jogo bem interessante. Vou acreditar no mercado de gols. O Flamengo precisa vencer. Precisa jogar para vencer, precisa pontuar. Senão, se perder novamente, as coisas vão ficar feias para o Flamengo. Então, vou deixar um jogo para mais de 1,5. Vamos agora para Cerro Porteño versus Palmeiras. Início às 21h30. A equipe do Cerro é o vice-líder e o Palmeiras 100% de aproveitamento. 9 pontos conquistados. Bom, o Cerro Porteño em 5 jogos bateu mais de 1,5 em 4 deles. Bateu ambos marcas em 4 deles. Vem de uma derrota para o Olímpia Assunção no último jogo. E o Palmeiras vem de 4 vitórias. Ou seja, nos últimos 3 jogos bateu under 2,5. É a única derrota nos últimos 5 foi para o Bahia. No minuto final lá, atuando em casa. Nos últimos 5 confrontos, o Palmeiras vem levando a melhor diante dessa equipe do Cerro Porteño. Então, para essa partida, o Palmeiras é o favorito a estar pontuando nessa partida. Os históricos mostram essa autoridade do Palmeiras. Vou deixar chance dupla, Palmeiras com empate ou mais de 1,5 gols. Bom, pela Copa Sul-Americana, temos o jogo do Grau do Peru versus Grêmio, Brasil, às 21h30. A equipe do Grêmio, vice-líder, 7 pontos, mesma pontuação de Godoy Cruz, 7 pontos. Enfrenta o Grau na última colocação. Essa equipe do Grau, 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 4 deles. E o Grêmio, em 5 jogos, bateu mais de 1,5 em 4 deles. Último confronto, o Grêmio levou a melhor. Tudo bem, o Grêmio atuando fora de casa é uma equipe terrível. Então, diante desse mercado, vou acreditar no jogo para gols. Um jogo para gols é um jogo para mais de 1,5 gols. Sendo mais usado, ambos marcam e correndo um pouco mais de risco. Grau com empate aí, formando essa zebrinha. Bom, temos agora o jogo do Muscos Runa versus Cruzeiro. Início às 21h30. A equipe do Runa, primeiro colocado, 9 pontos, 100% de aproveitamento. E o Cruzeiro, último colocado, ainda nem pontuou. Não tem chance matemática aí, minha visão, de uma suposta classificação. A equipe do Musco vem a 4 jogos batendo mais de 1,5 e o Cruzeiro vem a 3 jogos aí, 3 vitórias consecutivas do ano em casa, venceu o Flamengo com o gol do Gabigol nos minutos finais. Vai ser um jogo bem interessante, mas aqui eu vou acreditar na vitória da equipe mandante com empate e também no jogo para mais de 1,5. Último prognóstico, temos Once Caldas versus União Espanhola pela Sul-Americana às 23 horas. A equipe é um duelo do segundo, Once Caldas, versus o terceiro, União Espanhola. Once Caldas briga aí por essa primeira colocação com o Fluminense
e União Espanhola briga com o Once Caldas, quem sabe, para tomar essa segunda colocação. É um jogo de 6 pontos. Once Caldas, em 5 jogos, em 4 deles bateu mais de 1,5. E a equipe do União bateu mais de 1,5 em 4 deles. O último confronto venceu Once Caldas. Once Caldas vai jogar em casa agora com o apoio da sua torcida, mas para essa partida ficarei no mercado para mais de 1,5 gols. Rapaziada, essas são nossas análises e prognóstico desta quarta-feira de Liga dos Campeões, quarta-feira de semifinal de Champions, Copa Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Então, para não deixar para depois, Bruno, aquele bilhete pronto, qual vai ser? Bom, temos boas oportunidades no mercado, grandes oportunidades. Podemos deixar aqui para vocês essa vitória do Al-Ahly para vencer o jogo, pagando 1,30. Podemos deixar também para você um jogo do PSG e Arsenal. Pode acontecer o duelo para ambos marcas naquela partida. Podemos deixar aqui esse jogo do Bahia e Nacional do Uruguai, menos de 3,5. Bahia e Nacional, menos de 3,5. Podemos deixar aqui Palmeiras com empate. Cerro e Universidade, mais de 1,5. Mais informação de bilhete pronto agora. Formação de bilhete pronto. Pachuca com empate. Palmeiras com empate e mais de 1,5 no jogo do Flamengo. Outra boa opção que podemos pegar, Grêmio e Grau, mais de 1,5. Musco com empate contra o Cruzeiro. E podemos pegar aqui esse jogo para over 1,5 entre União Espanhola versus Once Caldas. Então mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto e analise as zebras disponibilizadas e siga a sua consciência. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.